Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a seguinte questão. Uma máquina nova foi comprada pela companhia Estrela por 120 mil. Para propósitos contábeis, observa-se que a máquina é depreciada linearmente ao longo do tempo, que reduz seu valor para 10 mil em 10 anos. Se expressarmos o valor contábil da máquina em reais, V, como função da idade x em anos, avalie os seguintes itens como verdadeiro ou falso. Então, nessa questão, a gente vai observar inicialmente como é a função que descreve essa depreciação linear. E após a gente observar a expressão, a gente consegue avaliar os itens que estão sendo propostos. Então, inicialmente, vamos observar o seguinte. A gente tem que a máquina inicialmente vale 120 mil. Esse é o valor da máquina. E esse valor é quando a gente começa a observação. Então, a gente pode colocar um marcador de tempo, onde esse tempo vai medir a partir do momento que a gente inicia a observação. Quando a gente fez a compra, que ela valia os 120 mil. Então, aqui, quando o x é zero, a máquina está valendo 120 mil. E a gente observa aqui que a máquina passou a ser 10 mil após 10 anos. Então, a gente vai querer encontrar quem é a função V, que depende de x. Sabendo essas duas informações aqui. Isso vai gerar para a gente um par de pontos. Lembrar que essa função V, que a gente vai descobrir, seria equivalente a gente encontrar a função f de x, seria equivalente a gente encontrar como se consegue encontrar os valores de y correspondentes, tá? Então, a gente tinha inicialmente, que y menos y0 é igual a m, x menos x0. Vamos ajustar essa equação, né, que dá a possibilidade de a gente encontrar a equação da reta, a equação que descreve essa função, com as variáveis que a gente está trabalhando. Então, y está sendo representado agora o v. Então, eu vou ter v menos um v0 é igual a m, x menos x0. Onde esse v0 e x0 é um ponto que a gente vai escolher. Observando aqui, esse primeiro ponto seria equivalente a 0,120 mil. E esse seria 10 e 10 mil. Para encontrar quem é a inclinação, quem é esse m, a gente faz a variação em y sobre a variação em x. No nosso caso, m vai ser a variação em v sobre a variação em x. Então, a gente vai ter esse ponto aqui, quando o x é 0, o y é 10 mil, então tenho 10 mil, menos o y ou o v do outro ponto, que é 120, sobre as variações em x. Nesse aqui o x vale 10 e no outro o x vale 0. Então, a gente vai ter menos 110 mil dividido por 10. Vamos simplificar esse 0 com esse 0. Então, a gente vai ter que o m é igual a menos 11 mil. A gente observa também, se a gente expressar isso aqui através de um gráfico, para a gente visualizar a depreciação linear, a minha máquina está valendo 120 mil aqui no momento inicial, e depois que passaram-se 10 anos, ela está valendo 10 mil. Então, aqui quando x é 10, a máquina está valendo 10 mil. Então, a gente tem essa configuração aqui. Esse ponto é o ponto 10 mil, e esse ponto aqui é o ponto 0, 120 mil. A gente pode escolher um desses dois pontos para poder encontrar quem é a equação da reta. Então, aqui vai ser v menos um valor de v0, tá? O v0 que a gente vai escolher. Vamos indicar aqui primeiro quem seria o x0 e o v0 que a gente vai escolher. A gente pode escolher tanto esse quanto de cima, tá? Como esse aqui tem o valor do x zerado, talvez
seja mais simples a gente escolher. Então, eu vou escolher o ponto 0, 120 mil. Então, a equação vai ser V menos o V0, que é 120 mil, é igual a inclinação M, que é menos 11 mil, x menos o x0 desse ponto que eu escolhi, que é 0. Então, eu tenho que V é igual a menos 11 mil. E esse menos 120 mil a gente passa para o outro lado, somando. Então, essa é a expressão que descreve essa depreciação. V é o V de x é menos 11 mil x mais 120 mil. Então, com isso, a gente já pode começar a responder os itens iniciais que foram propostos. Então, primeira, a inclinação ou declividade da curva da função v de x é negativa? Sim, isso é verdade. A gente encontrou um m, a inclinação ou declividade, como sendo menos 11 mil. Então, aqui, esse item é verdadeiro. Após ter se passado 2 anos do momento da compra, a máquina vale 96 mil? Isso a gente pode conferir, tá? Como é que a gente vai conferir? A gente tem que o V de x, né, a expressão para V de x é menos 11 mil, x mais 120 mil. Se eu quero encontrar o valor da máquina quando se passou 2 anos, eu vou calcular quanto é o V de 2. Vai ficar menos 11 mil vezes 2 mais 120 mil. Quando a gente calcula isso aqui, a gente tem que o valor da máquina ele vai ser 98 mil. Então, após ter se passado, a máquina vale 96 mil? Não, falso, tá? A máquina vale 98 mil. A função v de x pode apresentar em algum trecho o comportamento de uma função crescente? Para a gente responder isso, a gente pode avaliar aqui através desse esboço do gráfico que a gente fez. Então, esse é o esboço, né, do gráfico. Esse comportamento a gente descreveu com os 2 pontos. Esse comportamento continua. A gente pode estender esse comportamento, tá? E o que a gente observa é, sempre que eu aumentar o valor do x, o valor da máquina está diminuindo. Então, minha função que descreve a depreciação é uma função que é sempre decrescente. Então, v de x é sempre decrescente. Então, se a gente volta para cá, a função pode apresentar em algum trecho o comportamento de uma função crescente? Não, esse item é falso, tá? Então, lembrar de representar aqui, pequenininho, o comportamento da função é sempre decrescente, tá? A máquina perde totalmente o valor contábil é 0, após 11 anos. Para a gente poder responder esse item, a gente tem que observar. Qual é o x que faz com que o valor da minha máquina seja 0? Né? Tem valor contábil igual a 0. Então, para V ser igual a 0, qual é o x que a gente precisa ter? Isso que a gente precisa responder para avaliar esse item aqui. Então, a gente vai observar, usando a expressão da função, se eu tenho que 0 é igual a menos 11 mil x mais 120 mil, a gente vai passar essa parcela para cá, então vai ficar 11 mil x é igual a 120 mil. X, então, a 120 mil dividido por 11. Quando a gente faz essa continha, 11 mil, né? Faltam os zeros aqui. O x, ele vai ser aproximadamente 10,9. Então, o valor da máquina, o valor contábil ser 0, né? Após 11 anos, não, né? Após 10,9 anos, é que ela já tem valor contábil 0, tá? Então, esse item aqui é falso.